Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Marcos Barros. Estarei ministrando na aula de hoje o conteúdo denominado proteína, estrutura, função e especializações. Lembrando que a nossa disciplina é a disciplina de bioquímica, ministrada para o curso superior de licenciatura em ciências biológicas aqui do IFRO, campus Guajará-Mirim. Pegue já a sua apostila e venha conosco aprender um pouco sobre essa importante macromolécula. Bem, as proteínas, elas são as macromoléculas mais abundantes em uma célula e elas são responsáveis pela maioria das reações biológicas que são importantes para a sobrevivência de qualquer espécie. E elas são formadas por polímeros de aminoácidos. Então é importante nós entendermos que essas macromoléculas, as proteínas, elas têm um papel biológico muito importante, porque ela participa das reações biológicas, não é? As principais reações, que garantem a sobrevivência de qualquer célula e, consequentemente, de qualquer espécie. Como vimos na aula anterior, a aula de número 2, as proteínas elas são formadas por monômeros do tipo aminoácidos, né? Bom, então olha só, aqui nós temos os 20 aminoácidos presentes na natureza. Eles vão se ordenar, se organizar a partir de ligações peptídicas e formar, assim, a cadeia proteica, né? Então, uma proteína é um conjunto ordenado de aminoácidos ligados entre si por ligações peptídicas. Quando nós temos uma sequência pequena de aminoácidos ligados entre si, nós chamamos apenas de peptídeo. Então, quando é pequeno, peptídeo. Quando tem dois aminoácidos, nós chamamos de dipeptídeo. Por exemplo, uma valina ligada a uma prolina. Quando tem três aminoácidos, nós chamamos de tripeptídeo. Um exemplo, valina, prolina e lisina ligada entre si. Até 30, nós chamamos de oligopeptídeo. E acima de 30 aminoácidos, nós chamamos de polipeptídeo, tá bom? Então, aqui é apenas uma classificação para você entender que nem todo aminoácido ligado entre si nós chamamos de proteína. Até 30 aminoácidos, ou melhor, maior que 30 aminoácidos ainda nós chamamos de polipeptídeo, tá bom? Como que a gente consegue fazer a nomenclatura desses peptídeos, dessas sequências pequenas de proteína? É muito fácil. É só nos atentarmos ao grupamento amino terminal e o grupamento carboxy terminal, não é? Então, olha só, aqui eu tenho o grupamento amino e o grupamento carboxy terminal da sequência do nosso peptídeo. Então, a gente observa os sufixos, o ina, o an e o ato, nos resíduos de aminoácidos, eles vão ser substituídos por il. E à exceção do último aminoácido aqui, ó, que está próximo do resíduo C terminal, do carboxy terminal, bem aqui. Então, olha, aqui é valina, prolina, triptofano. O nome, então, científico desse tripeptídeo seria valina, eu tiro ina, boto il, né? Então ficou valil. Prolina, eu tiro ina e boto il também. Então, prolil. E como triptofano é o último, aí eu coloco o nome completo. Então ficou valil, prolil, triptofano. E aqui tem um exercício para vocês fazerem aí, olhando, se atentando a essa nomenclatura dos peptídeos, tá bom? Bom, existem peptídeos de importância biológica, né? Um deles é a insulina. Vale destacar que até 50 aminoácidos nós chamamos ainda de polipeptídeo. Acima de 50 nós chamamos de proteína. Então, como a insulina ela tem 51 aminoácidos, ela está ali bem na interface entre o que a gente chama de polipeptídeo e o que nós chamamos de proteína. Então, se você chama a insulina de um peptídeo, não tem problema. Se você chama de proteína, também não vai haver problema. Existem literaturas que vai estar denominada como proteína, porque está acima de 50 aminoácidos, e haverá literatura que você vai ver como polipeptídeo. O mais importante é que essa insulina ela tem um papel fisiológico muito importante, né? Que é o controle dos níveis de glicose sanguíneo, né? Então, ela é produzida no pâncreas, ela tem 51 resíduos de aminoácidos, ela tem duas cadeias, olha só, quer dizer que são duas fitas que vão se juntar e formar essa proteína.
e ela participa aí, como eu disse, do metabolismo da glicose. Então é a insulina que vai sinalizar para as células, todas as nossas células, que há glicose na corrente sanguínea e possibilitar o acesso dessa glicose a partir de canais específicos de glicose que cada célula nossa tem. Então a insulina é como se fosse a chave para que a glicose, né, possa sair da corrente sanguínea e entrar nas células. Quando? Quando você se alimenta, né? Então imagina que de manhã você se alimentou com carboidratos, o teu pâncreas, que é um órgão anexo ao intestino, ele vai injetar na corrente sanguínea uma dose de insulina e essa insulina vai possibilitar a entrada da glicose nas suas células. O glucagon também é um outro peptídeo, olha, de 29 aminoácidos. Ele também é produzido no pâncreas. E ele faz o papel de antagonista da insulina. A insulina seria o protagonista, então faz com que a glicose entre nas células, e o glucagon seria o antagonista. O glucagon ele é liberado na corrente sanguínea quando você está no estado de jejum, né? Então, depois de algumas horas que você se alimentou, você começa a entrar no estado de jejum, onde os níveis de glicose no sangue diminuem, não é? E aí, esse glucagon ele vai sinalizar para alguns tipos de células para liberar a glicose para a corrente sanguínea, para que todos os outros tecidos ainda possam utilizar a glicose, em especial o sistema nervoso, não é? Então, como ocorre? O glucagon ele vai agir especialmente ou principalmente lá no armazenamento de glicose no fígado. Nós vamos ver mais à frente que o fígado ele armazena glicose, não é? Para os demais tecidos, uma quantidade relativa de glicose. Então, esse glucagon ele vai estimular o glicogênio, que é a forma de armazenamento da glicose, a ser degradado, liberando as moléculas de glicose para a corrente sanguínea para que os demais tecidos possam ter acesso à energia. Em especial, o tecido nervoso, que utiliza praticamente ou basicamente a glicose como sua principal fonte energética. Então, por isso que ele é o antagonista da insulina. A insulina ela vai fazer com que a glicose entre para dentro das células quando você está no estado alimentado. Então, diminui o nível de glicose no sangue e aumenta a quantidade na célula. O glucagon, quando você está em jejum, já não tem insulina, então já não tem glicose no sangue. Então, você está no estado de jejum. Então, ele vai estimular ou ele vai possibilitar o fígado a liberar glicose para a corrente sanguínea. Então, os níveis de glicose voltam à normalidade por um determinado tempo, enquanto você tiver reserva, ok? Então, eles ficam trabalhando todo o tempo assim. E é interessante que é a mesma glândula que produz, né? O pâncreas vai produzir tanto a insulina quanto o glucagon. A ocitocina também é um outro peptídeo de importância fisiológica. Olha, tem 9 aminoácidos, né? Ela é produzida pela neurohipófise e ela é responsável pelas contrações uterinas, né? Secreção do leite e a empatia entre as pessoas, né? Então ela tem uma função importante lá no parto, né? Quem teve parto cesárea, com certeza lembra das injeções de ocitocina que possibilitam a contração uterina, né? E desta forma auxilia, não é, tanto na etapa cirúrgica quanto no pós-cirúrgico, né? As mulheres também do parto normal vai estar produzindo ocitocina para que as contrações ocorra e a criança seja liberada do útero. Além disso, ela age no leite também, na produção do leite nas fêmeas, né? Ok? E a empatia entre as pessoas, né? É um hormônio relacionado ao estado de amor, de empatia, né? Entre as pessoas. Bom, dito isso, já vimos ali os principais peptídeos e agora vamos falar um pouco sobre as proteínas mais uma vez, né?
agora explicando as moléculas maiores, né? As proteínas. Elas são sequências médias ou grandes de aminoácidos ligados entre si por ligações peptídicas. Como eu disse, são geralmente mais de 50 aminoácidos para que a gente chame de proteína. E a sequência de aminoácido presente, né, tem relação direta com a estrutura espacial. E a estrutura define a função. Então, a sequência do aminoácido vai definir a estrutura e a estrutura da proteína define a sua função. Isso é muito importante vocês saberem, tá bom? Quase todas possuem aí os 20 aminoácidos existentes na natureza, mas em quantidade e em posições diferentes na cadeia, não é? E, de novo, a estrutura define a função. As proteínas, elas apresentam 4 arranjos estruturais, desde a sua sequência primária até uma sequência quaternária, ok? A estrutura primária das proteínas é basicamente a sequência dos aminoácidos que compõem aquela proteína, ou a cadeia principal dessa proteína. Então, como que estão organizados os monômeros, os tijolinhos aqui que vão dar origem à proteína, ok? Quem define essa sequência é o RNA mensageiro. E o RNA mensageiro, ele é um transcrito do gene que está contido lá no DNA. Então, a sequência da proteína tem definição genética, ok? Então, quem define a sequência da proteína é o RNA mensageiro. O RNA mensageiro é uma cópia do DNA, né, de um gene do DNA. Logo, quem define essa sequência é a genética. E você herda esses genes, né, a partir do pai e da mãe. Então, sequência primária é justamente a estrutura primária da proteína. Olha, sua compreensão é importante porque muitas doenças genéticas resultam em proteínas com sequências anormais de aminoácidos com perda da função normal. Vou dar um exemplo aqui, a anemia falciforme. O que é a anemia falciforme? Nós temos dentro dos glóbulos vermelhos uma proteína muito importante e muito abundante nessas células chamada hemoglobina. E a hemoglobina ela tem a função de carregar o oxigênio dos pulmões para todas as células e trazer dessas células o produto do ciclo do ácido cítrico, que é o gás carbônico, não é? Trazer de lá e levar para o pulmão para que a gente jogue fora. Então, quando você inspira, você está trazendo oxigênio, ele está se complexando a essa hemoglobina que está dentro das células vermelhas, vai até todas as suas células, tira de lá o gás carbônico que é tóxico e vem para o pulmão e você joga fora, você expira gás carbônico, ok? É essa célula, obviamente, que deixa o sangue vermelho, é a principal célula presente na corrente sanguínea, está na escala de dezenas de milhões por decilitro, então é ela que define a cor do sangue. Muito bem. Só que aí a hemoglobina pode haver uma mutação em um único aminoácido na posição 6, né? Era uma glutamina. Agora, com uma mutação, coloca ali uma valina naquela estrutura primária da proteína. Somente isso já dá origem a um tipo de hemoglobina alterado, que é a hemoglobina S, que vai causar a anemia falciforme, ok? Então, a anemia falciforme é quando você tem os dois genes, né? Um herdado do pai e um herdado da mãe, que vai dar origem a todas as hemoglobinas do tipo S. E o traço falcêmico é quando você tem um gene normal, que é o A, e um alterado, que é o S. Então, essa alteração em um único aminoácido muda a estrutura da proteína e faz com que algumas características biofísicas dela mude. Não é? Então, a capacidade dela de cristalizar, faz com que o formato da célula, porque essa proteína está muito abundante dentro da célula, mude. Ó. A hemácia ela é um disco côncavo, não é? Olha só, é assim que a sua célula é hemácia, quem tiver oportunidade vai ver no laboratório. E quando ocorre a anemia falciforme, olha, as hemácias ficam na forma de drepanócitos, ok? Que é a hemácia na forma de foice. Ok? Por isso, falciforme vem de foice, na forma de uma foice. E aí essas hemácias elas não carregam bem o oxigênio e elas ainda entopem microvasos e causam microhemorragias. Ok? Então o paciente tem um problema de transporte de oxigênio, então o metabolismo vai estar menor,
porque o oxigênio ele participa, ele é o receptor final dos elétrons lá na cadeia transportadora de elétrons, né? Então ele participa da produção de energia, da bioenergética das células. Então o paciente vai ter dificuldade em produzir energia e, além disso, vai ter problemas sérios de hemorragia, não é? Perda de alguns órgãos, enfim. Principalmente o pâncreas que vai... pâncreas não, perdão. O baço que vai acumular bastante esse tipo de célula. É um problema muito sério, ok? Bom, agora a estrutura secundária já é a organização, a primeira organização tridimensional da célula, né? Melhor dizendo, bidimensional da célula, ok? Então, você tinha a estrutura primária, que é uma estrutura, digamos, uma estrutura reta, né? Com todos os aminoácidos ordenados. E agora, quando esses aminoácidos começam a interagir a partir das suas cadeias laterais, a partir dos seus radicais, aí você tem a estrutura secundária, que pode ser uma hélice ou uma folha, quando os aminoácidos interagem assim, ok? Então as cadeias laterais estão interagindo. Então pode ser alfa-hélice ou beta-folha. As alfa-hélices elas são mantidas por ligações por ponte de hidrogênio entre os grupamentos N-terminal e o C-terminal. Então, o N e o C-terminal começam a se aproximar, né? A cada 4 aminoácidos, fazendo com que o que era reto crie-se uma hélice, ok? Já as beta-folhas, elas formam uma estrutura parecida a uma folha de papel, olha, porque, olha só, vai e volta, né? Também ocorre esse pareamento por conta de ligações de pontes de hidrogênio. Então, essas são as duas primeiras estruturas, são as estruturas secundárias, que é a forma bidimensional da proteína. E agora, o terceiro nível de complexidade de enovelamento de proteína, né, de enrolamento das proteínas, é a estrutura terciária. Ela descreve a forma tridimensional final da proteína. Então, nós tínhamos a estrutura primária, ela forma a hélice, beleza, tudo bem, ok. Agora, essas hélices elas vão se organizando. Às vezes você pode ter uma proteína várias hélices, ok? Então, quando elas se organizam e formam a estrutura final da proteína, nós chamamos essa estrutura final de terciária. O que é interessante da estrutura terciária é que ela é uma estrutura globosa, quer dizer que a proteína, quando ela está com a sua função, né? Ou melhor, quando ela está com a sua estrutura final, que é a terciária, ela está num estado onde a proteína ela tem um estado enovelado, né? Como se fosse um novelo de lã, então globoso. Uma outra coisa importante é que a estrutura terciária das proteínas apresenta regiões chamadas domínios ou motivos. Os domínios são regiões nas proteínas altamente especializadas e que definem uma função daquela proteína. Um exemplo, se é uma enzima, é o domínio que nós temos que vai ser o sítio catalítico daquela enzima, é onde o substrato vai se ligar e vai ser quebrado em produto, ok? Então, domínio é uma região específica da proteína que tem a função. Então, um exemplo, numa enzima, seria o sítio catalítico, seria o domínio dessa proteína. E as proteínas, elas são formadas por motivos, né? Domínios ou motivos. Esses domínios ou motivos são também formados pelos elementos secundários, como alfa-hélice e beta-folha. Então, olha só, exemplos aqui, olha. Beta-alfa-beta, olha, tá vendo? Era uma folha que tem uma alfa-hélice e depois de novo uma beta-folha. Só beta-folha, só alfa-hélice, forma de barril, isso aqui é interessante para proteínas que estão lá na membrana celular, elas formam barris, né? Para que o substrato possa passar para dentro da célula ou o contrário, de dentro da célula para o meio. Então esses barris, eles são sensíveis a moléculas sinalizadoras, eles podem fechar ou abrir. Podem existir barris formados também de alfa-hélices e beta-folhas, como esse daqui, né, o barril alfa-beta. Então, só mostrando como que seria as estruturas dos domínios. Muito bem. O que mantém essa estrutura terciária?
são aqueles tipos de interações químicas que vocês já estudaram no curso. Então, as pontes de hidrogênio, as interações hidrofóbicas e de Van der Waals, pontes de sulfeto, ligações iônicas, ok? É o que define a estrutura da proteína. Porque esses aminoácidos da estrutura primária, eles começam a interagir entre si a partir das suas cadeias laterais, a partir dos seus radicais. E desta forma que eles chegam à nossa estrutura terciária, ok? Então é assim que se chega à estrutura terciária. Por exemplo, os aminoácidos polares, como a lisina, treonina, cisteína, asparagina e glutamina, fazem pontes de hidrogênio entre si. Então, olha só, ocorrendo aqui, ó, uma ponte de hidrogênio entre esses dois aminoácidos. Os apolares, já que eles são hidrofóbicos, eles podem fazer, então, interações hidrofóbicas e interações do tipo momento de polo, forças de Van der Waals, né? Então, ó, glicina, alanina, prolina, valina, leucina, isoleucina e metionina, quando elas se encontram, fazem essas ligações. E aí vai dobrando a fita, né? A fita era reta, eles vão interagindo. Imagina que aqui tem um e aqui tem outro, ó, já dobrou aqui. Só que aí esse aqui encontrou o outro, já dobra aqui também. E aí começa a dobrar a fita para formar a estrutura terciária final da proteína. Ligações iônicas, temos lisina, arginina, histidina, aspartato, glutamato, são os carregados, né? As pontes de sulfeto, nós só temos um aminoácido, a cisteína, que faz ponte de sulfeto. Muito bem. E aí, se uma proteína ela tem várias cadeias terciárias, mais de uma, pelo menos, nós chamamos ela de proteína com estrutura quaternária. O que quer dizer isso? Se eu tenho uma proteína que tem uma cadeia terciária, mas que sozinha não trabalha, ela precisa de uma outra cadeia terciária. Pode ser igual ou diferente dela. Quando elas se juntam, elas têm atividade catalítica, nós chamamos de estrutura quaternária. Não confundir quaternária com 4 unidades de proteína. Não, pode ser só duas. Ó. No meu exemplo aqui, só são duas proteínas que têm homologia, né? Que guardam homologia, quer dizer que têm ancestrais comuns, né? E aí, do ponto de vista genético, e aí elas interagem entre si, e aí entre elas aqui formam uma estrutura catalítica, por exemplo, ou a estrutura de interação do substrato ou do produto que ela carrega, enfim, depende da função da proteína. Tendo função a partir da ligação de duas, nós dizemos que essa estrutura formada é a estrutura quaternária da proteína. Pode ser duas, pode ser três, pode ser quatro. Lá, quando vocês estiverem estudando regulação da expressão gênica nas disciplinas de genética ou de biologia molecular, vocês vão ver que os fatores de transcrição são várias proteínas interagindo entre si, ligadas entre si, formando estruturas grandes, que a gente poderia chamar de estrutura quaternária. Então, cuidado, quaternária não quer dizer que são quatro. Coincidentemente, eu trago o exemplo da hemoglobina que dá 4, né? 1, 2, 3, 4, mas poderia ser 5, 6, dependendo da proteína que eu trouxesse, tá bom? Então, ó, eu tenho uma estrutura terciária, ela se junta com várias estruturas terciárias, formando uma estrutura funcional, estrutura quaternária. Primária, sequência de aminoácidos. Secundária, estrutura bidimensional, pode ser alfa-hélice, beta-folha. Terciária, estrutura tridimensional, globosa, com função catalítica, com alguma função, pode ser catalítica, transportadora, com alguma função, algum domínio. E a quaternária, que é a junção de duas ou mais estruturas terciárias. Aqui tem a pergunta de número 1. E para agora, devemos entender que as proteínas, elas, na maioria das vezes, não agem sozinhas, né? Elas possuem outros elementos químicos ligados a ela. Por exemplo, as nucleoproteínas que têm ácidos nucleicos ligados a elas, né? Por exemplo, lá no ribossomo você tem um complexo proteico RNA ribossomal, né? Então, os dois juntos que vão definir a função do ribossomo. As lipoproteínas têm lipídios ligados a ela. As glicoproteínas têm estruturas de carboidratos e as metaloproteínas metais. Um exemplo aqui de metaloproteína seria a própria hemoglobina. Ela é uma metaloproteína. Por quê? Porque ela tem proteína, né? Tem a sequência de aminoácidos. Ligada a essa sequência de aminoácidos, ela tem um grupo protéstico, né? Chamado grupamento M, que é uma estrutura orgânica
né? Cheia de anéis. E nesse local é onde realmente o oxigênio vai se ligar. Mas por que ele se liga? Porque dentro do grupamento M tem um ferro, não é? Que vai dar inclusive a cor do sangue, por isso que o sangue é vermelho. Enfim, então o ferro que está ali é que vai atrair por eletronegatividade, ou melhor, eletroafinidade, né? Então ele vai atrair o oxigênio, certo? Por isso seria uma metala. Enfim, aqui são os tipos de proteína e os seus próprios grupos, né? O que pode estar ligado a essas proteínas. E aí agora começamos a falar um pouquinho de funções de proteínas, né? Então existem várias funções. Sem as proteínas a vida não rolaria na Terra. Vocês lembram que a gente estudou na nossa primeira aula que primeiro veio o RNA, depois proteínas, né? Então as proteínas elas são os seres, são as biomoléculas com função catalítica, com função transportadora, é o que a gente vai ver agora. Catalítica, enzimas, exemplo da amilase, né, que está aqui na saliva e também lá no pâncreas. Então, a amilase salivar, é só você pensar num doce que já vem saliva na sua boca, ali na sua saliva tem uma enzima chamada amilase. Existe função transportadora, não é? Por exemplo, as lipoproteínas que carregam colesterol, a hemoglobina que transporta oxigênio. Reserva, a caseína no leite, né, de vaca. Então a caseína está ali no leite para que a prole possa se alimentar da caseína, quebrar a caseína, ter aminoácidos para construir seus próprios aminoácidos e crescer. E a albumina que está lá no ovo, né? Você vê que a galinha bota o ovo e depois disso o pintinho é que se vira. E tudo que tiver lá dentro do ovo ele tem que consumir, né? A célula mãe que está ali vai consumir para se dividir, se diferenciar e formar um pintinho inteiro. Então a albumina vai dar esse produto de aminoácido para que ocorra o desenvolvimento. Contração, a quitina e miosina são duas proteínas que agem, né, ou que rolam entre si para que ocorra a contração muscular em nível e a custa de ATP. Regulação, ou de forma hormonal, nós temos aí a insulina, né, que é a guarda da glicose, faz com que a glicose entre para dentro das células. Adrenalina, né, que vai te dar o sentimento de fuga ou de escape, coração batendo rápido, muita energia sendo liberada para que você possa correr. Estrutural, nós temos o colágeno e a elastina, que deixa a pele bem lisinha, né, e tal. Defesa ou proteção, temos os anticorpos, né, chamados de imunoglobulinas. A genética, nós temos as nucleoproteínas. Bom, o que pode desnaturar uma proteína? Né? O que seria desnaturação? É o desdobramento. Lembra que eu falei que a sequência primária define a estrutura e a estrutura da proteína define a função, ok? Então, tudo que faz com que a proteína perca a estrutura, então olha só, a proteína estava globular e ela começa a perder estrutura, voltando para a estrutura primária, tudo que faz com que ela passe por esse processo, nós chamamos de agentes desnaturantes. E o processo é chamado desnaturação proteica. Então, é o desdobramento da proteína com a desorganização das estruturas quaternárias, terciárias e secundárias, sem que ocorra a hidrólise entre as ligações peptídicas. Então, não vai quebrar a sequência, mas vai desorganizar o enovelamento da proteína, ok? Exemplos de agentes desnaturantes: calor, solventes orgânicos, ácidos ou bases fortes, detergentes, agitação e outros, né? Então, um exemplo bem claro, quando você frita lá o ovo, você vê aqui a parte clara, né, do ovo, que é rica em albumina. Quando você coloca sobre o calor, você vê que ela estava no estado líquido, né? Ela passa para um estado sólido e muda de cor. Quer dizer que o calor foi suficiente para desnaturar a proteína, né? Então, é um exemplo visível do que está acontecendo. Uma vez que a proteína está desnaturada, na maioria das vezes ela não consegue se renaturar, quer dizer, voltar à estrutura proteica normal, ok? Desnaturou, perdeu a função. Pouquíssimas proteínas conseguem renaturar. Bom, agora nós vamos falar um pouco sobre algumas proteínas com funções específicas. Por exemplo, as enzimas, né, que é uma classe de proteínas, né, enorme. Elas são as proteínas catalisadoras, então elas aumentam a velocidade de reações. Então existem reações que ocorreriam dentro da célula de forma normal, só que demoraria milissegundos, segundos, minutos,
horas até anos para ocorrer, com a presença da enzima ocorre de forma acelerada. Então ela viabiliza as atividades das células, quebrando ou juntando moléculas para formar novos compostos. Então nós temos aqui, ó, no exemplo, eu tenho a enzima, seria isso aqui, o substrato. Quando a enzima está ligada com o substrato, nós chamamos de estado enzima-substrato. E depois eu tenho a enzima e o produto, certo? Ela pode juntar dois substratos gerando um produto, ou ela pode quebrar um substrato gerando dois produtos. Então, pode ser de síntese ou de quebra, tá bom? É porque quando a gente pensa em enzima, a gente só pensa em quebra, mas lembre-se que a enzima pode sintetizar algo também. Muito bem. O substrato é sempre um objeto que vai ser modificado, a molécula que vai ser modificada, seja para juntar ou quebrar, certo? E aí, as enzimas, elas trabalham, algumas delas trabalham com cofatores, né? O que seriam cofatores ou coenzimas? São moléculas não proteicas, né? Inorgânicas, como os íons metálicos. Um exemplo aqui, o ferro seria o cofator da hemoglobina, porque se não tiver o ferro na hemoglobina, o oxigênio não interage com a molécula. Ou também moléculas orgânicas, como as vitaminas. Vocês vão ver que as vitaminas do complexo B são as principais coenzimas lá das enzimas que participam do metabolismo energético, né? Vocês vão ver, elas estão em várias enzimas lá da bioenergética, como eu vou mostrar na aula de vitaminas, tá bom? Principalmente as vitaminas do complexo B. Eles são indispensáveis para o funcionamento da enzima. Então, por exemplo, existe um tipo de anemia, não é? Chamada anemia ferropriva. O que é a anemia ferropriva? O paciente ele tem um número bom de hemácias, que é a célula. O paciente ele tem uma quantidade boa de hemoglobina, que é a proteína que está dentro da célula, só que ele não tem ferro. É muito fácil de caracterizar esse tipo de anemia porque ocorre uma alteração, né, na cor, né, uma acromia da célula. A célula ela fica com fundo branco, né? Então, já olha, e aí se tiver uma dosagem de hemoglobina e uma dosagem de ferro, você já consegue definir direto que é uma anemia ferropriva, uma anemia onde o paciente não tem ferro. Então, se você não tem ferro, não adianta ter a proteína, não vai funcionar neste caso aqui da hemoglobina, porque quem captura o oxigênio é esse cara aqui, é o ferro. Bom, existem inibidores, agentes que podem alterar a atividade de uma enzima. Por exemplo, existem fatores ambientais, o pH, temperatura e quantidade de substratos faz com que altere, né, a ação dessa enzima, não é? E existem inibidores que vão alterar essa ação, né? Que é qualquer fator que possa reduzir ou cessar, não é? A reação enzimática. Existem inibidores reversíveis e os irreversíveis. Olha um exemplo aqui, né? Nós temos uma ação de uma enzima. Aqui é a atividade, ó, o gráfico no eixo vertical. Nós temos a atividade, quer dizer quanto que a enzima consegue quebrar de produto, e no horizontal a temperatura. Então, olha, essa enzima ela não consegue trabalhar com temperaturas baixas, então a temperatura é um inibidor para essa enzima. A temperatura ideal dela é entre 37 e 40 graus, ó, que atinge o pico. Se você aquecer a mais, essa enzima vai começar a perder a estrutura, vai desnaturar, lembra? Perdeu a estrutura, o que acontece com ela? Atividade zero, perdeu a função. Ok? Então, a temperatura seria um inibidor dessa enzima aqui. Né? A maioria das enzimas, acima de 40 graus, ela perde a função, desnatura e perde a função. Abaixo de 40 graus, ela não executa também a sua ação. Né? Então, é entre 37 e 40 graus, que é a temperatura ótima. Né? A temperatura ótima é 37 graus. Muito bem. Então seria um inibidor. Olha só aqui um outro gráfico mostrando os tipos de inibidor. Existe inibidor não competitivo, que é o inibidor que não se liga lá no sítio catalítico da enzima. Por exemplo, existem algumas moléculas que a gente chama de organofosforatos, né?
que eram compostos, hoje não, nem tanto, mas eram compostos usados muito como pesticidas, né, na agricultura. Alguns organofosforatos são inibidores não competitivos, né, do sítio catalítico de enzimas, por exemplo, enzimas lá do metabolismo da acetilcolina. Então, existem inibidores não competitivos que não vão se ligar ao sítio catalítico. Então, ele se liga em outro lugar da enzima e faz com que essa enzima perca sua função. E existem inibidores competitivos, que são inibidores que são similares, eles são análogos ao substrato, ao substrato da enzima. Então, ele vai se ligar ao sítio catalítico da enzima, só que como ele não é o substrato, ele bloqueia o sítio catalítico, ok? Geralmente os inibidores não competitivos, olha só, quando ele se liga aqui, não adianta aumentar a quantidade de enzima ou a quantidade de substrato, o inibidor ele inibe plenamente. Os competitivos, aumentando a quantidade de substrato, ele vai perdendo a sua capacidade, né, de inibir a enzima. Olha só, ao ponto que quando você tem bastante substrato, a concentração de substrato está alta, mesmo na presença do inibidor, o substrato brigou e conseguiu entrar no sítio catalítico, ok? Muito bem, aqui exemplos de enzimas digestivas, amilase salivar, pepsina, tripsina, lactase, são enzimas que estão aí relacionadas ao metabolismo, a quebra, não é? O catabolismo dos carboidratos e também das proteínas, vocês podem ler na apostila. A hemoglobina eu já falei, não é? Então é essa molécula que tem 4 grupamentos, né, de globina ligados entre si. Cada grupamento carrega o seu grupamento protético chamado grupamento M, que é essa estrutura aqui, olha só, orgânica, que tem um cofator ferro bem no meio, que é o cara que vai capturar o oxigênio, certo? Então, cada molécula tem um desse. Como são 4 moléculas globina que vão formar a estrutura da hemoglobina, então cada hemoglobina tem 4 M e, consequentemente, consegue carregar 4 oxigênios de uma vez. A hemoglobina pega o oxigênio lá nos pulmões, leva para os tecidos e tira do tecido o gás carbônico e traz para os pulmões para ser jogado fora. Certo, aí aqui explicando mais uma vez, né? Nós temos aqui a hemoglobina. Quando ela está carregando oxigênio, nós chamamos de oxihemoglobina. Quando está carregando o gás carbônico, voltando, né, para os pulmões, carboxihemoglobina. Muito bem. E aqui são a proposição, a quantidade de hemoglobina que nós temos no sangue, né, de um adulto. Então, a composição principal é do tipo A1, 97%. Que é formada por grupamentos globina alfa e beta, né? E aí 2% é alfa e delta, então tem grupamentos alfa e delta, e a hemoglobina fetal, que é alfa e gama. Então, mesmo no adulto, você pode ter ainda uma quantidade ainda de hemoglobina do tipo hemoglobina fetal. Enfim, aqui fala um pouco de como que ocorre, né? Quais são os fatores que interferem na ligação do oxigênio com a hemoglobina. Então, pressão de oxigênio maior nos pulmões, o pH mais baixo nos tecidos e mais alto no pulmão, então faz com que possibilite essa interação, e a presença do 2,3-bifósforo-glicerato, que diminui a afinidade ao oxigênio, né? Então faz com que lá nas células libere então o oxigênio, e lá ela liga com o gás carbônico a partir do NH2, e aí, desta forma, traz o gás carbônico para os pulmões e ele é liberado. Colágeno é uma proteína importante, ela é formada por estruturas alfa-hélice, né, que se juntam em 3 alfas, formando uma tripla hélice, né, como se fosse uma corda tripla, que está relacionada aos tecidos conectivos, né? Como cartilagem, matriz orgânica dos ossos. E esse tecido é que vai garantir elasticidade, né? Esse tipo de célula aqui, esse tipo de proteína,
é que garante a elasticidade dos tecidos e, consequentemente, das células. Por isso que nós temos aí no mercado centenas de cremes com colágeno, né? Porque o colágeno, de fato, garante a estrutura e garante uma pele mais lisa, porque ele está relacionado à elasticidade. Aqui fala da estrutura, vocês vão ver na apostila de vocês. Muito bem. E aqui são as nossas referências, ok? Vale muito a pena vocês procurarem esses livros na internet. Olha a biblioteca virtual do IFRO, certo? Veja as aulas que estão aqui dos professores que estão referenciados aqui, certo? E é isso, pessoal. Espero que tenham gostado da nossa aula de hoje e desejo a todos um bom final de dia, de tarde ou de noite. Eu não sei que horas você está assistindo esse vídeo. E até a nossa próxima aula.